A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro culto de 2013. Que bom. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza também que Ele vai fazer grandes coisas nesse ano de 2013. Esse ano de 2013 promete. Tem tudo para ser um ano cheio da graça, da glória, das vitórias do Senhor nas nossas vidas. Amém? Meus amados, eu convido a quem trouxe sua Bíblia a abrir em Provérbios 16. Quem ouviu o programa da rádio segunda-feira? Só eu. O papai também. Então, para quem não ouviu, vai ser novidade. Eu tive a oportunidade de meditar com esse texto na rádio segunda-feira, e acredito que o Senhor quer tratar com isso ao nosso coração também hoje. Provérbios capítulo 16, nós vamos ler os versículos 1, 2 e o 3. Se coloque de pé em reverência à palavra, aqueles que puderem. Amém? Amém. Então vamos ler. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui aprender com a Tua palavra, Senhor. Queremos aqui ser moldados pela Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, evitar desconfortos no futuro por causa da Tua palavra, Senhor. Vem através do Teu Espírito Santo, Pai, e fala ao nosso coração. Nos ensina, Pai, nos molda conforme a Tua palavra, conforme o Teu desejo, Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, igreja. Eu falei um pouco sobre isso na vigília. Durante esse fim de ano, início de ano, geralmente as pessoas têm o costume de colocar no papel os seus planos, né? Tudo aquilo que querem conquistar, tudo aquilo que querem fazer, tudo aquilo que querem ser durante o ano de 2013, né? No caso. E é legal, isso é uma bênção do Senhor fazer isso. A gente colocar no papel, escrever, tirar da mente apenas e colocar no papel, e se possível pregar em locais que você tem um hábito de ver todos os dias, na porta do guarda-roupa, na parede do quarto, e assim vai. Isso é maravilha, isso é uma bênção ser feito. Mas se a gente analisar esse versículo 16, a gente começa a ficar com o pé atrás, né? Porque o versículo fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Aí se a gente analisar com os nossos olhos humanos, então não adianta fazer planos. Eu vou fazer plano para quê? Vou planejar, mas é o Senhor que vai falar se vai fazer, ou se vai acontecer, ou se não. Aí que está. O tema da nossa mensagem hoje é planejar e executar. Planejar e executar. E é disso que trata esse texto, da gente planejar e executar da forma certa, da gente fazer as coisas desde o planejamento com base no que diz a palavra do Senhor, com base na vontade do Senhor. Porque aqui o versículo 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, nós podemos fazer os nossos planos, nós podemos planejar, sonhar em ser, em ter algo, em fazer algo, mas quem vai determinar se isso vai acontecer ou não é o Senhor. E aí a gente entra no primeiro ponto, que é o planejamento.
o planejar. Ninguém começa a construir uma casa, pelo menos não deveria começar a construir uma casa, sem ter um planejamento, sem ter uma planta, sem ter um estudo daquilo que vai gastar, né? A própria palavra diz que aqueles que vão construir tem que planejar antes, ver se tem dinheiro para terminar, para depois as pessoas não ficarem falando, né? Não falar, começou a construir e não conseguiu terminar, isso tudo mais. Então, planejar é interessante. Planejar é da vontade do Senhor, que nós colocamos os nossos sonhos, os nossos desejos no papel, planejamos isso. Mas não é apenas chegar lá, pegar o papel e falar assim, eu quero ser prefeito, quero ser presidente, eu quero comprar um avião. Está fora da realidade, né? Pelo menos para mim está. Se a gente fazer um planejamento para um ano, ou menor, ou um pouco maior, nós devemos colocar coisas que nós sabemos que vamos conseguir, ou que nós temos o sonho de adquirir. Por exemplo, eu quero adquirir uma casa. Beleza, isso é um sonho que é possível ser realizado. Eu quero comprar um avião. Para mim está totalmente fora da realidade. Mesmo porque eu não tenho utilidade nenhuma em ter um avião. O mais longe que eu fui foi para Belo Horizonte, de ônibus aí, nem de avião fui. Então, está fora dessa realidade. Então nós devemos colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer no papel. Devemos planejar. Mas existe um porém nesse planejar. Antes de colocar no papel, ou antes de definir qual vai ser a sua lista de sonhos principais que você quer realizar, você precisa orar em cima dessa lista ainda. Você precisa colocar em oração, precisa buscar no Senhor, para ver se esses sonhos, esses desejos, são da vontade do Senhor também. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não planejamos, ou melhor, às vezes planejamos, mas pela nossa vontade. Eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero ir para tal lugar, mas a gente não analisa se isso é vontade do Senhor também. E aí, quando isso não acontece, a gente se frustra, a gente fica chateado, a gente questiona Deus, a gente se revolta. Poxa, fui tanto na igreja, fiz tantas coisas, sou dizimista fiel, mas o meu sonho, aquilo que eu queria, não consegui. O Salmo 37, versículo 5 diz: alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se não é o 5, é o 4. É o 4, né? Isso. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tá aí algo que já é interessante de ser observado para os seus sonhos, para os seus planejamentos. Alegrar-se no Senhor. Porque se você tem sonhos, se você tem os seus planejamentos, mas se você não se alegra com a presença do Senhor na sua vida, não se alegra com aquilo que você tem já hoje, muito provável que os seus sonhos, que as suas vontades não vão ser realizadas. Porque seus sonhos e as suas vontades estão longe da vontade do Senhor. Porque quando a gente tem um hábito, quando a gente se alegra no Senhor, a gente passa a entender um pouco mais. Quando a gente tem um pouco mais de comunhão, de intimidade com Deus, a gente passa a entender um pouco mais quais são os sonhos dEle, quais são os planos de Deus para as nossas vidas. E é difícil entender quais são os planos de Deus, porque os planos de Deus, o tempo de Deus, a forma de agir de Deus é totalmente diferente da nossa. E muitas vezes a gente acha que vai acontecer algo e não acontece. Ou a gente acha que não vai acontecer algo e acontece. E aí a gente fala assim, mas como, por quê, quando, onde? Começa a se perguntar, a se questionar, e aí vira um martírio. Nós precisamos, para planejar, precisamos nos alegrar no Senhor, precisamos buscar no Senhor, e esse buscar é ter intimidade com Deus, é ler, é orar,
é ouvir Deus falando, é buscar. A Cleide falou algo aqui na vigília muito interessante. Ela deu o testemunho dela aqui de algo que aconteceu na família dela, para quem não estava aqui. E ela disse que no momento de tribulação no casamento, no momento difícil no casamento, a decisão dela foi ir para o joelho e orar. A melhor decisão de todos os tempos, para todos os problemas, orar primeiro. Porque grande parte dos problemas que nós sofremos, que nós enfrentamos sozinhos, é porque nós não oramos antes. Porque se orássemos antes, os problemas, quando nós chegarmos no problema, ele já não é tão grande assim mais. Ele já não é uma montanha mais, é apenas uma pedrinha. Então começa a ficar mais fácil. Então na hora de planejar, busque no Senhor, ore ao Senhor. Mesmo que seja o sonho mais simples que seja. Eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar mais livros para mim ler. O que a gente consegue fazer? A gente guardar um pouquinho de dinheiro, num mês, no outro, a gente compra livros, os livros que podem nos abençoar, a gente consegue comprar livros muito bons, muito baratos. Com preço de até R$10, até R$15. Conseguimos comprar livros que nos abençoam de forma grandiosa, com preço baixinho. Um lanche que você deixar de fazer, você, sua esposa e seu filho, pronto, você já consegue comprar o livro daquele mês. Mesmo que seja esse tipo de sonho, ore ao Senhor, busque no Senhor, que Ele vai te orientar qual livro, nesse exemplo específico, Ele vai te orientar qual livro você tem que comprar, quantos livros você pode comprar. Depender do Senhor é a melhor coisa que existe, meus amados. Depender do Senhor para tudo é a melhor coisa que existe. Porque o Senhor, Ele não é um Deus que age apenas nas grandes coisas. Ele não é um Deus que age apenas como é que diz a palavra? Na urgência, assim, quando está lastimável a coisa. Não, Ele age nas pequenas coisas também. Ele é um Deus de milagres. Poder que excede todos os outros. Tem mais poder que qualquer outro falso Deus que exista por aí. Ele é o único poderoso, onipresente, onipotente e onisciente. Ele é o único. Então depender dele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então quando nós planejarmos, vamos fazer isso, faça um teste. O Tiago deu o testemunho dele aqui também, na vigília, de algo que ele tinha colocado em oração durante o ano de 2012. Eu não sei se aquela lista que ele leu aqui são todos os pontos, mas ele passou uma lista aqui grande, pelo que eu lembro assim de cabeça, talvez uns 6, 7 pontos que ele queria que melhorasse, queria que acontecesse, e aconteceram. Então coloque os seus planos, os seus sonhos no papel, planeje no Senhor, planeje com o Senhor, planeje aconselhado pelo Senhor, porque aí você vai ver que a porcentagem de planos não alcançados vai diminuir muito, vai para quase zero. Eu digo quase zero porque muitas vezes ainda a gente interfere nos sonhos do Senhor, a gente interfere nos planos dele, tanto no planejar quanto no agir. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode fazer, muitas vezes a gente acha que não, isso aqui eu posso fazer, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho direito de fazer. E o Senhor nos dá esse direito. É um direito de cada um de nós seguir qual caminho desejar. Mas é o Senhor que vai pesar o espírito, Ele que vai decidir se é realmente legal ou se não. Então, esse parênteses que eu quero abrir aqui é o seguinte: cuidado com o que os seus olhos veem, cuidado com o que os seus olhos desejam. Quando a gente planeja, quando a gente sonha, baseado no nosso olhar, nós tendemos a ir pelo lado da cobiça. E aí a gente
se frustra. Nós devemos cuidar com o que os nossos olhos veem. O nosso olhar é enganoso. O coração do homem é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado e buscar fechar mais os olhos para aquilo que a gente vê e buscar mais aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Buscar mais os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu lembrei de algo que eu já li e já até tive a oportunidade de passar isso para a igreja. Quando Abraão estava indo para a terra que o Senhor tinha separado para ele. Quando o Senhor chegou para Abrão na época ainda, e sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mandar, vai para onde eu te mostrar. Abraão juntou a turma dele e foi, ele e Ló. Quando chegou em certo local, Abraão falou assim: Ló, não dá mais para a gente viver junto. As minhas posses são muitas, as suas posses são muitas, a gente não consegue viver junto mais. Escolhe um lugar que você quer ir e vai. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você quiser ir para leste, eu vou para o oeste. E aí Ló olhou as campinas verdes, um local com um ribeiro de água bom. Assim, é para lá que eu vou, né? Os olhos chamaram a atenção de Ló. Ele juntou a turma dele e foi. E ele acabou caindo dentro de Sodoma e Gomorra, né? As duas cidades ali. Ele morava, acho que em Sodoma. Então, os olhos de Ló enganaram ele. Abraão, para onde ele foi, ele prosperou. Então, o nosso olhar é enganoso. Então, quando nós quisermos sonhar com algo, analise se o que você está sonhando é algo que Deus tem colocado no seu coração, ou se é algo que você viu e gostou. Muitas vezes a gente vê um carro, vê uma casa, você: gostei daquele carro, gostei daquela casa, queria ter um carro igual daquele de fulano, queria ter uma casa igual aquele de fulano, queria ter um casamento igual aquele, queria ter uma esposa igual aquela, um marido igual aquele, um emprego igual aquele. Meus amados, quando Deus põe um sonho, põe um desejo no seu coração, não é porque você viu algo, é porque Ele viu algo, é porque Ele sabe os caminhos, Ele sonda os caminhos, Ele sabe ali se cadê, como é que estão? Está escrito? Ele vai pesar o espírito, Ele vai ver se aquilo que você está olhando é vontade mesmo ou se é uma cobiça. Então, cuidado com o que os seus olhos veem, cuidado com o que os nossos olhos veem. Agora pulando para a parte do agir, do executar. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando algo, por exemplo, esse controle, ele foi feito para controlar o ar-condicionado. Então ele é designado para controlar o ar. Se você virar para a televisão e tentar trocar canal com ele, não vai funcionar. Porque ele foi feito, foi projetado, foi designado para isso. Um policial, ele é designado para trazer segurança, né? Para cuidar da segurança do município. Então, se você quiser um pedreiro, você não pega um policial. Porque o policial, ele é treinado, ele é designado para cuidar da segurança. Pedreiro para construir, cabeleireiro para cortar cabelo e tudo mais. E aí por aí vai. Aqui diz que confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então o que quer dizer isso? Confie em Deus aquilo que você faz, que o objetivo da sua ação vai ser concretizado. Confie em Deus aquilo que você está fazendo, que o objetivo da sua ação vai ser realizado. Então, quando nós colocamos os nossos sonhos no papel, quando agimos em busca do nosso sonho, porque não é apenas planejar, colocar lá o papel na parede do quarto, na porta da geladeira e pronto, ficar lá.
Nós temos que planejar e temos que agir. Temos que planejar e temos que correr atrás. Porque o Senhor em nenhum momento Deus diz que vai, como um passe de mágica, descer os seus sonhos ali na sua frente, é só você abrir a porta, puxar para dentro de casa e pronto. Não. Nós temos que planejar, temos que correr atrás. Temos que fazer a nossa parte. E aí você pode pensar, e eu posso pensar, nós podemos pensar, mas então, qual é o papel de Deus nesse planejamento e nessa execução? Se eu vou planejar e se eu vou executar, qual é o papel de Deus? O papel de Deus é fazer aquilo que você não é capaz, de abrir as portas que você não tem a chave, abrir as portas que você não é capaz de abrir. E muitas vezes nós deixamos de adquirir algo por não fazer a nossa parte, ou por esperar Deus fazer a nossa parte, ou por tentar fazer a parte de Deus, que é pior ainda, que aí a gente acaba atrapalhando tudo, todo o plano. Então, meus amados, Deus tem um sonho para a sua vida e para a minha vida. Nós precisamos descobrir qual é esse sonho, ter intimidade com Ele e descobrir. Eu só sei quais são os desejos da Sueli porque eu tenho intimidade com ela. Alguns sonhos que eu sei que ela tem, eu sei porque eu conheço ela, porque eu vivo com ela, eu tenho intimidade com ela. Os sonhos que o Chan tem, que o pastor tem, alguns talvez eu sei, porque eu tenho um pouco de intimidade, mas não conheço todos. Então nós só sabemos os desejos, os sonhos de alguém, quando nós temos intimidade. Se você só sabe o que a pessoa quer ganhar de aniversário, quando você está muito junto ali, você sabe o que ela precisa, ou você sabe o que ela gosta, senão você dá um presente no escuro, assim, e torce para que ela goste. Então nós precisamos descobrir qual é o sonho de Deus para as nossas vidas. Descobrir qual é o sonho de Deus para que aconteça durante esse ano. Ore, busque o Senhor, que Ele vai, eu tenho certeza que Ele vai colocar isso no seu coração. Vai te revelar qual é o sonho dele. E os seus sonhos, aquele que você tem há muito tempo já, coloque no papel e ore em cima deles também. Muitas vezes nós temos sonhado com casa, com carro, com dinheiro, com emprego, com casamento, tudo do melhor. Mas é um sonho que fica tão íntimo, tão lá dentro do nosso coração, que ninguém mais sabe. E muitas vezes nem falar com Deus sobre esses sonhos a gente fala. Então ore ao Senhor, coloque esses sonhos, esses desejos na presença do Senhor. Senhor, esse ano de 2013 eu quero ser um pai melhor. Em nome de Jesus eu quero ser um pai melhor em 2013. Oh, glória. Não que eu tenha sido um pai ruim, é porque eu nunca fui pai. Eu vou ser pai em 2013. Então, nós precisamos colocar, Senhor, eu quero ter um emprego legal. Eu quero crescer no meu emprego. Eu quero ser reconhecido no meu emprego por alguém que serve ao Senhor. Eu quero ser reconhecido na igreja por alguém que faz a obra do Senhor. Não sonhe apenas coisas para você, para o mundo fora a porta da igreja. Sonhe coisas aqui para dentro da igreja. Senhor, nesse ano de 2013, eu quero ter oportunidade de pregar a palavra aqui. Eu quero ter a oportunidade de cantar louvores aqui. Eu quero ter a oportunidade de limpar a igreja. Eu quero ter a oportunidade de fazer visitas. Se coloque à disposição do Senhor. Busque crescer na obra do Senhor. Busque crescer na graça e no conhecimento. Senhor, o ano de 2013 eu quero crescer no entendimento da Tua palavra. Eu quero ler mais, eu quero buscar mais. Eu quero conhecer mais as histórias. Eu quero poder ajudar pessoas. Então, meus amados, busquem na palavra do Senhor os sonhos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. E quando agir, coloque as suas ações diante do Senhor. Senhor, eu vou fazer isso porque eu creio que o Senhor vai abrir as portas lá na frente. Haja no sobrenatural. Haja crendo, tendo fé no que o Senhor pode fazer. Muitas vezes a gente olha para a situação e fala assim, não, eu não posso.
Eu não posso fazer isso porque ali na frente a porta está fechada. Eu não posso comprar uma casa porque eu não tenho dinheiro e não tem de onde vir dinheiro e tudo mais. Não estou querendo falar para vocês saírem comprando casa sem dinheiro. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque muitas vezes Deus coloca algo para você fazer no seu coração e você não faz porque você olha as circunstâncias. Age no sobrenatural. Coloque as suas ações diante do Senhor, que Ele vai fazer com que os objetivos da sua ação sejam concretizados. Amém? Então que Deus possa abençoar as nossas vidas esse ano de 2013. Que nós possamos planejar, que nós possamos observar aquilo que nós estamos olhando, cuidar com o que os nossos olhos veem e que nós possamos agir segundo o Senhor. Amém? Que eu creio que, em nome de Jesus, na vigília que nós vamos fazer o final do ano, você vai ter muitas coisas para agradecer aqui e falar assim, ó, esse ano de 2013, lá no início, foi pregado sobre planejar e executar na presença do Senhor. E eu fiz isso. E eu alcancei as vitórias, eu adquiri, eu realizei os meus sonhos. E nós vamos nos alegrar aqui com isso. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais de tudo que pedimos, sonhamos ou desejamos. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. E se alguma coisa, se algum sonho, algum desejo não foi realizado, nem no ano de 2012, e nem for realizado no ano de 2013, não fique triste. Se você fez isso que foi falado, se você planejou, baseado na vontade do Senhor, se você correu atrás, você executou, baseado na vontade do Senhor, se não aconteceu, meu amado, é porque não era o tempo certo. Amém? Não era o tempo certo de acontecer. Continue se alegrando no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, diante do Teu Espírito Santo, diante do Teu precioso Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos aqui sobre planejar e executar, Pai. Pai, nesse início de ano, o ser humano, todo ser humano tem por instinto sonhar o que pode acontecer, planejar o que quer fazer, Senhor, durante o ano, Pai. E nós queremos fazer isso, Pai. Nós queremos planejar, nós queremos sonhar, nós queremos colocar no papel aquilo que nós sonhamos que aconteça, desejamos que aconteça durante o ano de 2013, Pai. Mas nós queremos correr atrás também, nós queremos fazer a nossa parte, Pai, para que nenhum sonho fique sem ser realizado, nenhum desejo fique sem ser realizado, Pai, por falta nossa, Pai, por falta de trabalho nosso. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos entendimento, dai-nos força, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai, para planejar e sonhar aquilo que o Senhor quer que nós planejemos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que cada um aqui reconheça os Teus sonhos, Pai, reconheça os Teus desejos para as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser servos melhores, possamos ser maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, Pai, e mulheres, esposas, filhas, Pai, melhores, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, nós agimos, nós pensamos, nós planejamos dentro da Tua vontade, Pai, no centro da Tua vontade, que nós cremos, Senhor, que quando nós fazemos isso, a Tua obra é feita por completo na nossa vida, Pai. Se algo do que nós sonhamos e planejamos não acontece, é porque o Senhor não quer, e nós nos alegramos com isso também. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração, que essa palavra possa frutificar em nosso coração, Pai, e nós possamos realmente planejar e executar, Pai, e fazer a nossa parte com a presença do Senhor na nossa vida. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Depois de ouvirmos essa palavra, né, tão edificante, boa, como o Ederson falou, a primeira palavra esse ano, né? Verdade, né? O primeiro culto de louvor a Deus, uma palavra dessa, né, de planejamento, isso é muito importante na nossa vida. Quando a gente planeja as coisas, a gente vai lutar dentro do planejamento da gente, por isso que é importante a gente fazer planejamento, amém? Mas faça ele dentro da vontade do Senhor. Eu achei importante que ele disse, nunca pense que você comece, você fazer um planejamento, até final do ano eu quero ter um avião. Qual vai ser a utilidade de você ter um avião? Não vai ser nada, né? Agora a Bíblia fala assim, que é importante que Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Aquilo que você necessita, coloca isso, né, como uma prioridade. Você necessita de um carro? Coloca, Senhor, eu necessito de um carro, é uma necessidade que eu tenho, coloca isso diante do Senhor e ora. Mas agora outra coisa que é importante, qual é a finalidade de você ter um carro? É para satisfazer os seus desejos ou é para satisfazer a vontade do Senhor? Então Deus só vai abençoar quando as coisas também é pedido dentro da vontade dEle. Existem muitas pessoas, né, que falam, existem muitas pessoas que pedem, mas não alcançam aquilo que pedem, porque elas pedem mal. A Bíblia diz, pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjares dos seus prazeres. Então muitas vezes a pessoa pede, né, Senhor, eu quero ter um carro, mas se eu puder, aí como é que ele pensa? Não, daí eu vou aproveitar o verão, eu vou na praia, eu vou na casa dos meus parentes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É satisfazer desejo dele, e a obra de Deus, e o projeto de Deus, e aquilo que você faz, né? Como é que vai ser feito? Então faz um planejamento, mas sempre coloca, eu quero servir o Senhor melhor, com isso que eu quero na minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai te dar, amém, irmãos? Eu já tenho colocado isso, né? Eu já tenho feito isso várias vezes, né? Listas. E tem colocado dentro da minha Bíblia como um marcador de leitura da Bíblia, né? Toda vez que eu ia ler a Bíblia, que eu pegava ela, eu abria, aí estava ali dentro. Aí eu orava, Senhor, eu tenho isso aqui, mas se o Senhor me abençoar com isso, eu quero te servir melhor com essas coisas. E Deus sempre tem me honrado. E algumas coisas, muitas vezes, que a gente queria comprar, né? Aí eu colocava, Senhor, se tu me abençoares nessa área, certamente você pegar aquele versículo que Jacó falou para o Senhor, Senhor, se tu me abençoares a minha jornada, que eu estou pretendendo fazer, certamente eu vou te dar o dízimo de tudo. E se a gente olhar, né, Jacó foi muito abençoado com aquela oração que ele fez. Então isso é importante a gente colocar também diante do Senhor, amém, irmãos?